Olá, torcida, mais um Vasco TV no ar. O programa de hoje muito bacana, mas antes de falar dos assuntos que teremos nesta edição, quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar em nossa rede social. Entra lá no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. No canal do YouTube está aqui, se você ainda não se inscreveu, você está perdendo tempo, entra lá agora, se inscreva e receba sempre um vídeo novo aí na sua casa. Agora vamos aos destaques do nosso programa. Vem aí a nova campanha de sócio-torcedor e você vai ver o making-off da gravação aqui no Vasco TV. A Bienal do Livro teve a presença do Vasco em um livro sobre a história do Gigante da Colina. Teve noite de autógrafos dos campeões da Taça BH na loja Gigante da Colina de Duque de Caxias. Você vai conhecer a Sociedade Filhos de Talma, que foi importantíssima na história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Jogadores importantes estão voltando e já estarão vestindo novamente a camisa do Vasco. Você vai conhecer um colecionador que realmente tem tudo do clube. A nova campanha do Programa de Sócios do Vasco foi gravada na última segunda-feira aqui em São Januário com muitos sócios, muitos ídolos e jogadores do elenco principal. Logo a campanha vai estar sendo veiculada em rede nacional. Nós da Vasco TV, é claro, estivemos por perto, filmamos tudo e vocês vão ver agora o making-off dessa matéria. Para a gravação do novo filme do Programa de Sócios do Vasco, cerca de 100 associados de vários estados brasileiros estiveram em São Januário na última segunda-feira, num dia que com certeza será inesquecível. É uma honra, né, participar de tudo que for do Vasco, é uma honra participar. Bola de gude, jogo de botão, onde tiver essa camisa, essa cruz de malta aqui, com certeza, mesmo eu não podendo, eu dou meu jeito de vou estar presente, tanto eu quanto meu filho. Não está aqui hoje, mas minha esposa e meu filho vão estar sempre comigo. Não presente, mas com foto, alguma coisa. Mas eu, com certeza, vou estar presente. Todos que participaram foram selecionados através de uma promoção do site oficial do clube. Mais uma vitória de Bruno Trindade, que no mês passado ganhou uma promoção para entrar em campo junto com os jogadores no confronto contra a Ponte Preta, disputado na Colina. Mas tem muita gente que fala, eu não vou ganhar, não vou ganhar. Não, cara, tu vai ganhar sim, só vai ganhar quem participar. Se você não participar, se você não mandar um cliquezinho lá, se você não mandar a sua frase, mandar a tua mensagem lá, tu nunca vai ganhar. Sabe, tive a oportunidade há um mês atrás de entrar em campo com o time. Entendeu? Isso hoje não existe pela idade que eu tenho 25 anos, hoje eu não conseguiria entrar em campo com o time se eu quisesse. Eu quero entrar. Não tem. Eu não sou criancinha para estar lá. Mas, você poder entrar ali e ver a Força Jovem gritando lá, entrar do lado do Juninho, dos jogadores, foi muito bacana. Até o fundo do meu celular aquele dia que foi a última vez que eu tinha entrado em campo, eu tinha 6, 7 anos de idade. Então, depois de tanto tempo assim, depois de 16, 17 anos depois de poder entrar em campo, foi uma coisa muito bacana, foi uma ótima ação do pessoal do marketing do Vasco. O sortudo Bruno Trindade e os demais sócios passaram o dia inteiro no clube, onde tiraram fotos para a campanha e participaram de inúmeras brincadeiras na área VIP do estádio. O desejo de ser um dos torcedores presentes na filmagem do comercial fez Valmir Carvalho, morador de Rondônia, e seu pai João Batista pisarem no Rio de Janeiro pela primeira vez. Eu sempre imaginei que a primeira vez que eu viesse no Rio seria para ver o Vasco, né? Seria para ver São Januário, seria para ver os ídolos, seria para alguma coisa relacionada ao Vasco, com certeza. Na verdade, eu era sócio adimplente, conquistei a minha vaga para vir gravar o filme e imediatamente eu descobri que haveriam 250 vagas para novos sócios e eu corri, foi uma carreira absurda para associar o meu pai e trazê-lo comigo. É a primeira vez que eu estou vindo no Rio de Janeiro. Demais, cidade maravilhosa, viu? E o estado aqui é lindo, eu gostei demais. A gravação contou com cerca de 100 participantes, mas o número de inscritos ao programa de sócios na semana que antecedeu o comercial foi muito maior. O clube ganhou 480 novas adesões devido à movimentação do novo filme. Muitos recém-adeptos de outros estados e que só não participaram da gravação porque a grande maioria não conseguiu liberação de seus respectivos trabalhos para viajar até o Rio de Janeiro. A maior emoção do dia de filmagem ficou para o final. Os sócios se reuniram no centro do gramado para gravar com todos os jogadores do elenco profissional e com o ídolo Pedrinho. É importante estar dividindo esse momento jogador-torcedor. Acho que a torcida do Vasco é enorme no Brasil. Então acho que a gente tem que dividir esse momento particular. É uma sensação maravilhosa. A melhor coisa não poderia ter acontecido. O dia foi ótimo. É muito grande emoção, não tem como. Perna fica bamba. Cara, fiquei muito nervosa. Cara, me emocionei pra caramba. Não tem como falar, expor
essa emoção forte que eu tô sentindo até agora. Acho que é bacana, né? Acho que pro torcedor tá aqui dentro do campo, né? Em São Januário, tá com os jogadores aqui, acho que é emoção a mais para eles aí. Então acho que a gente espera que consiga mais sócios para da próxima vez, no próximo vídeo, ter mais gente aqui perto da gente e realizando esse sonho deles aí. Eu fiquei muito emocionado, tirei foto no meio do campo, tirei uma foto panorâmica do estádio, tirei foto com o jogador, conversei com o Tenório, conversei com o Yotun, com o Montoya. Não tem palavras, assim. Valeu muito a pena ser sócio, vou continuar a ser e vou incentivar os meus filhos quando eu tiver, minha família, virem sócio. Um dia vocês vão estar aqui no meu lugar, vocês vão estar sentindo a mesma emoção que eu. Dever cumprido. Matando o trabalho, né? Mas com a sensação de dever cumprido. Ídolos do clube, Juninho e Pedrinho, elogiaram a ideia do marketing de unir jogadores, ídolos e sócios no comercial do clube. Diferente assim, né? A gente, na nossa época, encontrei Pedrinho, não tinha nada disso. Hoje acho que seja muito importante essa relação que o clube explore da melhor forma possível. Eu acho que muitos clubes hoje, eles conseguem passar por uma situação melhor de equilíbrio graças aos sócios. O Vasco sempre foi um clube que teve esse histórico de ligação muito forte com o seu sócio e que ficou um pouco estremecida essa relação nos últimos 10 anos, mas que a gente conta sempre com eles e receber esse carinho, né? A maioria fizeram muito sacrifício para estar até aqui e receber esse carinho junto assim, mesmo tendo sido pouco tempo, foi bacana. E dos jogadores, quem você achou que levou mais jeito aí no comercial? Não, foi bem simples, não, foi um teste que não deu para avaliar muito bem não, mas a gente saiu bem, todo mundo foi legal, foi bacana. Na minha época não tinha tanta assim, visibilidade, tantas opções de marketing, de propaganda, mas como eu sempre digo, quando eu estou em São Januário é uma alegria muito grande de poder rever todas essas pessoas e estar com os amigos aqui desde quando eu cheguei aqui com 6 anos, realmente para mim é sempre muito emocionante estar aqui. Tá ansioso para ver esse comercial pronto? Tô. Eu acho que é um pontapé importante aí para a união realmente da torcida com o clube. É um momento que o Vasco vive complicado, precisa da ajuda de todos. A grandeza do Vasco é importantíssima, a colaboração dos torcedores. Então acho que essa iniciativa foi importante. A previsão é que o filme fique pronto ainda neste mês de setembro. Enquanto ele está no forno, os associados ficam na expectativa, felizes por suas participações na gravação, emocionados com o encontro com os ídolos e com boas recordações do grande dia em São Januário. Por isso que, vale a pena ser sócio. Eu falo com todos os meus amigos que tem que ser sócio, que essas benesses aí da diretoria são muito importantes para estimular a gente mesmo. Eu compareço tudo quanto é jogo do Vasco, tenho desconto, isso é bacana pra caramba. Então, com esse prêmio aqui ainda, maravilhoso. Tá aí, esse foi só um aperitivo do comercial que logo vocês vão estar assistindo na telinha aí de vocês. E agora vamos falar de literatura, até porque o Vasco esteve presente na Bienal. A Vasco TV veio até a Bienal do Livro no Rio Centro para conversar com Jorge Luiz Alves Bezerra, autor do livro Paixão da Gama. Confira como foi esse bate-papo. O moçoroense Jorge Luiz Alves Bezerra esteve na 16ª Bienal do Livro para uma noite de autógrafos de divulgação do seu livro Paixão da Gama, a maravilhosa história do Vasco. O livro, publicado pela Livraria Pontes, contém 640 páginas e conta a trajetória do Clube de Regatas Vasco da Gama, desde sua fundação, passando por seus grandes feitos históricos e sociais e também as grandes conquistas, tanto no futebol quanto em outros esportes, até os seus dias atuais. Comecei a escrever sem nenhuma pretensão, compilando os assuntos que eu encontrava em outras publicações, em sites, em revistas, em pôsteres. Muita coisa de época eu garimpei por todas as publicações que eu consegui, chegou às minhas mãos. Então eu fui juntando isso aí. E percebi que nas publicações que existem sobre o Vasco da Gama, muitas delas são incompletas. Elas tratam da história recente ou de algum fato interessante do passado.
Jorge Luiz ainda destacou um trecho de seu livro que narra uma importante passagem na história do Vasco, mas que pouca gente conhece. É a questão do mascote que o Vasco teve na década de 40, 50, que poucos vascaínos conhecem. Hoje a gente tem na mente o mascote, o português, né? Ou então o almirante, mas o corvo, né? Um corvo é uma coisa inusitada, mas o pássaro, o corvo, foi criado na década de 40 por um chargista que fez um desenho de uma caravela com os vascaínos navegando nessa caravela e no alto da caravela um corvo. E então isso virou uma questão de honra para os vascaínos da época, os diretores do Vasco, em conseguir um corvo. Só que no Brasil não tem. Então eles importaram um corvo de Portugal. Essa história é bem interessante. Quem folhear o livro vai se interessar muito por essa história. Teve até carreata quando esse corvo chegou no Rio de Janeiro. É bem interessante. Por fim, o escritor, que é vascaíno fanático, deixou um recado para o torcedor do Gigante da Colina. Eu convoco todos a conhecerem a história do Vasco. Conheçam a história do Vasco, porque não tem como você amar aquilo que você não conhece. Então só você estar conhecendo, analisando, vendo a história do Vasco, como a história do Vasco é linda. E no domingo, Jorge Luiz Alves Bezerra acompanhou da tribuna de honra a partida entre Vasco e Atlético Paranaense. O escritor esteve no estádio a convite da diretoria e autografou um exemplar de seu livro Paixão da Gama, que ficará no Centro de Memória do clube. O livro foi presenteado ao vice-presidente de Relações Especializadas do Vasco, João Ernesto da Costa Ferreira. Para nós é uma satisfação não só receber uma obra dessa, como saber que existem vascaínos que se preocupam com a história, com a documentação dessa maravilhosa história, como disse aqui o nosso querido Jorge Luiz, e isso para nós é motivo de orgulho. Parabéns a Jorge Luiz e muito sucesso ao livro Paixão da Gama. Na semana passada, no dia 7 de setembro, tivemos uma noite de autógrafos de 4 campeões da Taça BH lá na Gigante da Colina de Caxias e olha, foi um sucesso. Os campeões da Taça BH tiveram um feriado de 7 de setembro totalmente vascaíno. O goleiro Jordi, os meias John Clay e Guilherme Costa e o atacante Marquinhos participaram de uma noite de autógrafos na loja Gigante da Colina do Caxias Shopping Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles não são ídolos como o Juninho Pernambucano, não estão jogando no elenco profissional, mas aqui em Caxias mostraram que estão em alta com os torcedores. Cerca de 200 torcedores passaram pela sessão de autógrafos dos atletas e o carinho dos vascaínos com os campeões foi grande. Além de autógrafos e fotos, os jogadores receberam presentes e até beijos. Eu gosto muito dele, eu acho que ele tem muito talento, eu acho que ele vai melhorar cada dia mais. Só de estar aqui prestigiando, dando autógrafo para toda a torcida vascaína e estar presente sempre é bom, ainda mais no feriado, a gente não está fazendo nada, então estar aqui presente hoje na Gigante da Colina aqui de Caxias é sempre bom. Herói dos juniores em Belo Horizonte, o goleiro Jordi também deixou o caxiense emocionado. Alex Miranda, de 24 anos, chegou atrasado no aniversário do melhor amigo, porque passou antes na Gigante da Colina para conhecer o ídolo que o emocionou com o depoimento dado após a conquista da Taça BH. Acho que é um grande jogador, tem grande chance de ser o futuro do Vasco. E a entrevista que ele deu no final do primeiro tempo, na final da Taça BH, emocionou não só a mim, mas muitos outros torcedores que acreditam que esse é o futuro do Vasco, essa garotada, e principalmente ele que pegou 4 pênaltis nesse campeonato. E é um grande futuro, uma grande revelação para o nosso clube. Está sendo aquele feriado perfeito hoje para você? Pô, feliz demais, estou feliz demais de estar aqui, podendo dar autógrafo, dar o carinho para eles, porque eles sempre nos trazem esse carinho, esse amor, né? Uma competição muito boa, foi um reconhecimento enorme. Eu agradeço a todos os torcedores, ao meu fã-clube, eu agradeço de coração, mas muito obrigado. Uma noite de 7 de setembro inesquecível para os torcedores e também para os jogadores, que abriram mão do descanso do feriado só para ficar perto dos fãs. Hoje, na verdade, a gente jogou já, né? Viemos direto, mas é muito legal a gente estar com esse contato com a torcida, recebendo e passando carinho para eles, é muito importante. Eu fico muito feliz, né? Por mim e também pelos meus companheiros.
Fico muito feliz por todo o carinho desses fãs, por estar aqui numa noite de sábado, feriado, de todos estar aqui compartilhando esse momento conosco. Eu fico muito feliz, eu fico muito grato por isso, um carinho muito grande por nós, que está vindo agora da base, fomos campeões, tá tendo reconhecimento da base, reconhecimento de alguns atletas. E eu fico muito feliz por esses momentos. Aqui em Caxias tem muita torcida, o Vasco tem muita torcida. Sempre quando eu trago alguns jogadores aqui, qualquer evento, a torcida dá apoio. Eu gosto de Caxias. Caxias sempre vem junto com o Vasco, está sempre com o Vasco. Tem torcida organizada que arrasta do Vasco, está sempre junto com a gente. Isso aí, esse evento em Caxias tem que ter sempre, porque Caxias merece. Vamos falar de história. Representantes da Sociedade Filhos de Talma estiveram aqui em São Januário e foram recebidos pela diretoria vascaína. Veja como foi essa visita. No domingo passado, o Vasco teve a honra de receber ilustríssimos visitantes no estádio de São Januário. Membros da Sociedade Dramática Particular Filhos de Talma conheceram as dependências do clube e assistiram ao jogo Vasco e Atlético Paranaense da Tribuna de Honra. A instituição tem fundamental importância na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, pois foi em sua sede, localizada na zona portuária carioca, no dia 21 de agosto de 1898, que aconteceu a reunião que foi decidida a fundação do Cruz Maltino. Para nós é motivo de muita alegria poder retribuir toda a gentileza que a Sociedade Dramática Filhos de Talma teve para com os nossos antepassados. Aqueles 62 idealistas que um dia se dirigiram ao Talma para que ali fosse fundado o que viria a se tornar um gigante do desporto nacional. Vascaíno declarado, o presidente da Sociedade Filhos de Talma, Emilson Ramos, falou da emoção de ter feito essa visita histórica. A emoção é muito grande, é uma alegria imensa, não tenho nem palavras para agradecer o Vasco, essa acolhida que nos está dando, tudo de bom. Poxa, maravilhoso a gente estar aqui com o Vasco. Filho de Talma agradece muito. Parabéns ao Vasco. É dessa forma que se constrói uma história sólida. E parafraseando o escritor Augusto Cury, felizes os que observam o passado para poder caminhar no futuro. O técnico Dorival Júnior daqui a pouquinho vai receber 2 importantes reforços para a temporada. Veja quem são. No início desta semana, o Vasco teve o retorno de 2 jogadores importantes aos treinamentos da equipe: o zagueiro Rodolfo e o volante Sandro Silva. Além deles, o jovem defensor Luan já havia retornado na semana anterior, assim como o atacante Robinho. No caso de Rodolfo, o retorno foi bastante comemorado, pois sua lesão, rompimento dos ligamentos cruzados, a mesma de Bernardo, foi a mais grave entre os que estavam no departamento médico. Os jogadores, apesar de clinicamente liberados, ainda estão realizando o trabalho físico separados para poderem aprimorar a forma e então ficar à disposição de Dorival Júnior. Sandro Silva e Luan estão mais próximos da volta do que Rodolfo, que por ter passado por uma cirurgia ainda requer mais tempo de trabalho. O zagueiro contratado no início de 2012, infelizmente conviveu com algumas lesões no seu período de Vasco. Após a cirurgia no joelho em março, Rodolfo enfrentou meses de recuperação. Tenho passado aí alguns momentos complicados, né, na carreira, na minha vida particular, mas com certeza isso tá me dando muita força para continuar. São 6 meses, né? Porra, um jogador de futebol 6 meses é muita coisa. Já Sandro Silva, que teve uma lesão no colateral medial do joelho direito na partida contra o Botafogo no início de agosto, conseguiu retornar para o trabalho de campo em 4 semanas, tempo menor do que foi inicialmente previsto. Um dos titulares da equipe, o volante ficou de fora de um período importante do campeonato, mas já espera ficar à disposição de Dorival Júnior nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Ninguém jogador gosta de estar machucado, né? Então passei por esse momento aí. A contusão era para voltar com 8 semanas, graças a Deus com 4 semanas já realmente voltei a treinar com bola.
Então estou muito feliz, né? Espero realmente estar logo disposto, né, tô aprimorando agora a parte física para poder realmente estar junto com o grupo. Outro que também ajudará o setor defensivo do Vasco é Luan. O jovem zagueiro, que vinha jogando como titular da equipe, sofreu uma tendinite no tendão de Aquiles no início do trabalho de Dorival Júnior e ficou afastado por 2 meses. É um momento bem difícil, né? A gente vinha de uma crescente. Eu tinha jogado 6 primeiros jogos, aí me machuquei, tentei voltar, me machuquei, tentei voltar de novo, me machuquei. Aí dei um tempo para mim, para minha lesão, voltei, me recuperei. Agora estou voltando pouco a pouco. Estou muito feliz pelo momento que o time está vivendo, está jogando bem, os companheiros estão indo bem, então fico muito feliz e muito honrado em voltar a treinar com esses meus companheiros. Apesar de ter evoluído nos últimos jogos, os números da defesa vascaína ainda não está entre as melhores do Campeonato Brasileiro. O retorno de 3 peças importantes do sistema defensivo poderá dar mais opções a Dorival Júnior, resultando em um crescimento ainda maior da equipe, como deseja a imensa torcida bem feliz. Hora de falar de um torcedor de Brasília, colecionador, olha, ele tem tudo do Vasco, fã do Roberto Dinamite, e no jogo contra o Corinthians lá em Brasília, ele conseguiu assistir o jogo pertinho do presidente. Encontramos um fã apaixonado por Roberto Dinamite. Meu nome é Rogério Oliveira Santos, torcedor número 1 do Vasco da Gama de Brasília. Rogério Santos não tem tatuagem com a assinatura do presidente do Vasco, mas tem uma coleção grande de revistas e reportagens do ídolo, além de um grande número de camisas Cruz Maltinas, desde a fundação do clube, e outros produtos do time do coração. Hobby que começou há 5 anos. Eu tenho 160 camisas e mais de 1000 itens do Vasco da Gama, entre revistas, jornais, canecas, tudo que eu vejo do Vasco que eu adquiro e coloco na minha coleção. Das 160 camisas, algumas ele desembolsou uma grana para conseguir, como a branca usada na final da Mercosul. Nesta peça, ele pagou R$800 para um colecionador do Rio de Janeiro. Embora o alto preço pago na camisa daquela decisão de 2000, sua preferida da coleção é a que ganhou de Roberto Dinamite numa visita a São Januário. Toda vez que eu consegui encontrar com o Roberto Dinamite em Goiânia, Rio de Janeiro, aqui em Brasília, fui bem tratado, bem recebido por ele. Para mim, como jogador e como pessoa, é um grande ídolo. Colecionador e fã de Dinamite, Rogério e seu filho Rogério Júnior fizeram um plantão no hotel onde o Vasco ficou hospedado em Brasília para o jogo contra o Corinthians. Tudo para reencontrar e presentear Dinamite. O encontro aconteceu no sábado, dia 24. Rogério deu o presente e, para não perder o costume, acabou ganhando também de Dinamite. O torcedor acompanhou o empate em 1-1 entre Vasco e Corinthians, do camarote do presidente. Hoje mais um dia especial na minha vida. Eu que sou um grande colecionador de camisa do Vasco da Gama, encontrei meu grande ídolo Roberto Dinamite no hotel, ganhei 2 convites de camarote para assistir com ele. Para mim foi mais um dia realizado. E o que eu fiz pelo Vasco, tudo que eu faço pelo Vasco é por amor. E isso para mim não tem preço. Muito obrigado por tudo. O feliz Rogério agora aguarda ansioso o próximo duelo do Gigante da Colina no Mané Garrincha para assistir a partida e principalmente rever e se emocionar novamente ao lado do grande ídolo. Chega ao fim mais uma edição do Vasco TV, mas semana que vem estaremos juntos novamente. Quero agradecer a presença de vocês na rede social e quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, entra lá agora, se inscreva e receba sempre um vídeo novo aí na sua casa. E lembrando que no domingo, lugar de vascaíno é aqui, no Caldeirão de São Januário contra o São Paulo. Vamos em busca de mais uma vitória, todo mundo tem que comparecer, apoiar até o final, porque vai ser um jogo muito importante e podemos subir ainda mais na tabela. Muito obrigada pela audiência, semana que vem tem mais. Um beijo.